Os comentários de vocês. Ontem eu fiz uma postagem que resume o meu pensamento e eu quero começar por ela, o programa hoje. É só uma pequena consideração sobre a seleção para que vocês tenham todo o espaço para falar. Na minha opinião, uma seleção com alma, outra sem rumo. Uma seleção organizada e campeã do mundo, jogando como campeã do mundo. Outra aflita, abatida e que precisa de um técnico inovador, na minha opinião, estrangeiro. Tomar 4-1 da Argentina fala mais alto do que qualquer crítica. Tá aí o que eu penso sobre a seleção, sobre a derrota de ontem, a goleada. E eu começo com você, Chico Garcia. Você resumiu bem. Ontem foi o duelo de um time treinado, organizado, entrosado, um time. E um time ele não se faz apenas com jogadores, você faz uma construção com esses jogadores que lá estão no campo de jogo. De um lado tinha um time, do outro um catado. Jogadores que nem individualmente ontem conseguiram solucionar. Nós ficamos aturdidos, atônitos e tomando olé desde os 5, 7 minutos, quando a Argentina passeava em campo. Foi um duro baque, um duro choque de realidade. E o trabalho do Dorival, ele não tem que ser analisado só por esse jogo, evidentemente, mas ele é uma chancela, ele é um carimbo, e é um carimbo daqueles, né? A pior derrota da história do Brasil em eliminatórias. Então, quando você tem esse carimbo, você vai olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você não encontra muita coisa. Eu, de verdade aqui, eu não quero provocar os meus amiguinhos, porque não é esse o objetivo do que vou falar a partir de agora. Mas já provocando? Mas já provocando. Em 2016, quando o Tite, então, chega na seleção, e a gente pode analisar o Tite de várias maneiras, tá? Não é esse o objetivo agora. Quando o Tite chega na seleção em 2016, ele era o que no Brasil? Uma unanimidade. Se fizesse uma enquete para presidente da República, o Tite vencia naquele momento. Oi? Olá! Muito bom dia! A seleção foi nocauteada no Monumental de Nunes. Na partida mais esperada da rodada das eliminatórias, os nossos hermanos, já garantidos no Mundial, atropelaram o Brasil por 4-1, sem dó nem piedade e com muita provocação. A polêmica declaração de Rafinha apimentou a partida, que terminou muito amarga para Dorival Júnior, que balança para valer no cargo. Amasso em Buenos Aires. Foi 4-1 Argentina, mas poderia ter sido muito mais. Estático, Brasil assiste a uma das piores derrotas da história centenária desse clássico. Dorival Júnior ainda tem muito a explicar. Tudo aquilo que nós programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo. E desde o primeiro minuto, eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida, aquilo que foi o jogo. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Argentina lo humilla, Argentina lo pone de rodillas, Argentina lo baila, Argentina lo golea a Brasil, Argentina el campeón del mundo y bicampeón de América 4, sí, 4. Brasil 1. Que coisa horrível, hein? Bom, a terça-feira também foi de confirmação para o Irã, que estará na Copa do Mundo. De volta às eliminatórias sul-americanas, a Venezuela bateu a seleção peruana por 1-0. Tengo jugadores muy buenos, no buenos, muy buenos. Pero eso no es necesario que yo lo confirme. Usted mire donde juega el 70 al 80% del equipo de Uruguay y se va a dar cuenta que estoy diciendo algo que es cierto. A repercussão no mundo sobre a goleada sofrida pelo Brasil em Buenos Aires e a resposta dos argentinos sobre a fala de Rafinha. Você não deve falar antes, principalmente se não puder provar em campo depois. Esse jogo vai ficar na história. Desde pequeno sabemos que tem que se falar depois das partidas, nunca antes. Ainda mais quando é contra uma seleção do calibre da Argentina. Foi pesado, duríssimo com a seleção brasileira, nosso principal rival na América do Sul. E uma goleada de 4-1, que coisa, hein? Que tristeza, que raiva, que coisa chata ver o Brasil perder e pior, ser goleado para a campeã mundial Argentina,
sem reação, sem um jogo coletivo. Dorival balança e agora os jogadores do Brasil vão tentar explicar alguma coisa no canal Jogo Aberto do YouTube. Vem comigo, não tem lógica. Falar, né? Só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogamos mal. E a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Então, acredito que a gente tem que fazer muita coisa diferente e pegar as coisas boas que a gente tem feito também na eliminatória para ir criando um grande elenco, né? Porque todo mundo sabe o peso que é jogar com essa camisa, a dificuldade que de tudo, né, que nos põe. Mas a gente tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca e a gente vai classificar para a Copa do Mundo e tentar fazer de tudo pelo nosso país. Qual foi o papo com o treinador da seleção brasileira? Sinceramente, a gente falou muito pouco depois do jogo. Tava todo mundo muito triste. Sem dúvida nenhuma, eu acho que no final do dia quem entra em campo somos nós e a gente tem que ter a responsabilidade disso aí. É como eu falei, eu acho que hoje não representamos a grandeza do que é a seleção brasileira, mas, bom, tem dois caminhos e eu sempre tô no caminho de dar a volta por cima. A gente sofreu um pouco no começo do jogo até entender como que eles estavam jogando, né, e da maneira correta de pressionar, a maneira correta de se posicionar. Acho que eles mudaram essa dinâmica no meio de campo, trazendo um jogador a mais. A gente teve dificuldades, né, em pressionar e estar no lugar certo, na hora certa. Eu acho que isso que mostra que talvez teve apatia um pouco, mas apatia não é a palavra certa. Creio que todos ali que estavam dentro de campo quiseram muito ganhar esse jogo, né, mas infelizmente numa questão de estratégia e a gente não soube, né, chamar a responsabilidade suficiente para mudar essa postura dentro de campo. Eu acho que isso foi o que mais dificultou a gente ali no início da partida, essa marcação não ter encaixado, eles terem achado os dois gols ali rapidamente. Eu acho que isso dá um golpe forte na gente, mas a gente conseguiu o primeiro gol, mas infelizmente as coisas não aconteceram hoje. Total sempre, eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. A pressão ela é sempre grande. Eu nunca fujo às minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido. E natural que tudo aquilo que nós programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo. E desde o primeiro minuto, eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida, aquilo que foi o jogo, desenvolvimento da equipe adversária, que com merecimentos fez o resultado e nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2-1. E isso é natural que, para todos nós, muito difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a seleção argentina. Eu seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa a respeito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, de nos apoiar, sempre chegou no dia das partidas, na grande maioria dos locais que nós estivemos,
Teve naturalmente agora esse processo eletivo. Em momento nenhum ele faltou em sentido geral, com a sua presença, com qualquer situação que nós necessitávamos, tudo nos foi dado. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. A mídia internacional está acabando com a seleção brasileira. Atuação pífia, horrorosa, inexistente, 4-1. Tem muita gente falando que ficou pouco. Gente, 4-1 é muito. Eliminatórias na história. O Brasil nunca passou por isso. Enfim, eu quero dar um bom dia pro Ronaldo, porque eu não posso ficar reclamando sozinha. O Brasil amanheceu triste, descrente. O Brasil viu um futebol ruim, um futebol que não condiz com a nossa seleção e essa história. Rona, para você aquele bom dia. Bom dia. A imprensa internacional está destruindo o Brasil, mas principalmente enaltecendo a Argentina, que é a atual campeã do mundo. E muitos diziam, claro, a Argentina tem o Messi, é só o Messi, ele faz a diferença, e faz mesmo. Vai. É craque, é gênio, é extraterrestre. Só que ontem, 4-1 sem o Messi. Com um meio-campo que envolveu o Brasil, que jogou com mais atacantes do que deveria, não se cuidou e tomou 4-1. Ronaldo, olha aqui, ó. O Olé, que é o diário esportivo mais famoso da Argentina, ele disse que foi um baile histórico para a lenda, que a Argentina, campeã mundial, ela festejou a classificação para a próxima Copa do Mundo com um 4-1 inesquecível, com outra excelente atuação, e cita quem fez os gols. O Mundo Deportivo, que é um jornal conhecido na Espanha, falou o seguinte, ó, a Argentina conversou com a bola e deu uma surra no Brasil, tá ali do seu lado. Foi. Mais a capa do Olé também, olha, falando do gol que teve 34 toques, um jogo bonito, uma festa que foi sonhada, acalentada, uma surra que as pessoas lembram qual é o trabalho da escaloneta, do Scaloni, dos seus comandados, seu scratch. E aí, olha só, o Julián Álvares disse, nós demos um baile. É isso. E aí, o Clarim diz o seguinte, a Argentina e sua noite memorável diante do Brasil foi uma surra histórica que serviu para celebrar a classificação para o Mundial de 2026. Ou seja, mais do que falar do Brasil, tem que enaltecer a atuação da Argentina, é o que a mídia está fazendo. Então hoje nós vamos passar a limpo, tentar entender os erros na escalação, por que tomamos um gol tão cedo, a liberdade de construção de jogadas da Argentina, um time sem seu principal jogador, mas que mostrou o seu principal ponto positivo, o coletivo. Isso é. E a vergonha, ela acaba sendo completada, menina. Bom dia, menina Renata. Ela acaba sendo completada para os argentinos pelo seguinte: eles ganharam Copa América, ganharam Copa do Mundo e amassaram o Brasil. Por isso que eles estão nessa festa toda e com razão, né? Vai fazer o quê? Agora a gente espera pelo menos... Só uma correção, eles não ganharam a Copa América, ganharam duas. Duas, Scaloni. na sequência. Aí pega o Brasil e uma delas foi em 21 no Maracanã. Então... Aí o Neymar abraçou o Messi, aquela coisa toda, e eles queriam de novo que eles fossem abraçados ontem. Ah, e a declaração polêmica do Rafinha. Porque é o seguinte, não tem problema nenhum falar. Quer falar, fala. Mas você tem que depois segurar a onda em campo. Você tem que fazer. E o Brasil não fez, não é só o Rafinha, ele não joga sozinho. Enfim, falaremos muito ainda sobre esse assunto, porque tem que desabafar, tem que pôr pra fora, tem que cobrar. Precisamos de mudança, de outra postura para ontem. É triste, mas temos que repassar a história de uma goleada por 4-1 da Argentina sobre o Brasil.
Eu tô revoltada. Eu tô indignada. Que amasso, que pipocada Não do é time do Brasil possível. também. Você pode até perder, mas jamais ser goleado. Ainda mais um clássico que é considerado o principal do mundo. Então, a Argentina, parabéns pra ela. Senti falta do Alisson, viu, bebê, da ontem. Eu não queria falar isso pra você. Deixa eu só falar uma coisa, é tão oportunismo, porque se o Alisson estivesse em campo, você seria o primeiro a dizer que ele tomou 4 gols. E agora, você já falou um monte e nem citou o nome do Bento. Então é assim, quando persegue um jogador que é líder da Premier League, respeitado na Europa e que falam que a culpa é do Alisson, aí a culpa não é do Vini, não é do Rodrigo, não é do Rafinha, a culpa não é do Bruno Guimarães que estava suspenso, não é do Joelinton que entrou. Eu fui mais humilde. E a zaga você não falou. A Arana, Marquinhos e Murilo foram muito bem, né? Fiquei até arrepiado, eu fui mais humilde, eu senti falta do Alisson. Olha, gente, essa história vai longe. Vai. O Betão... Da tarde, o mar azul e branco já tornava a festa monumental em Nunes. Não era feriado, mas parecia. Quando joga a seleção argentina, todos param. Tudo para. Para além do resultado, lamentavelmente tivemos casos de racismo no estádio. Os brasileiros não eram tantos na rua, também por medo de violência, ainda mais depois da declaração do Rafinha. Pois é, em campo, palavras não vestem meiões e chuteiras. A realidade é dura. O clássico, que começou muito antes da bola rolar, acabou aos 3 minutos. Julián Álvares recebeu de Almada, entre Murilo e Arana, tocando na saída do Bento. Aos 7, acreditem, os primeiros gritos de olé. Aos 12, mais uma prova de que o presente é diferente. O olé é visto de camarote. Depou, Molina, Enzo Fernandes. 2-0 em 2 chegadas. Mas é aquela história, excesso de confiança também faz mal. Romero cochilou, Matheus Cunha roubou e deu um pingo de esperança aos brasileiros. O ritmo albiceleste diminuiu, só que não parou. Almada que o diga, mandou no ângulo. Aliás, McAllister que o diga, Enzo levantou e o meia do Liverpool se antecipou para fazer o terceiro. 3-1 Argentina. Dorival mexeu 3 vezes na volta do intervalo, mas o padrão seguia. Léo Ortiz, uma das substituições, falhou e Julián Álvares não marcou um golaço por pouco. E o retrato, que já era desolador, desandou de vez. O próprio Tagliafico lançou o Giuliano Simeone, primeiro gol dele pela seleção, e um golaço. Rafinha acertou na trave a tentativa de diminuir o vexame. E olha que o quinto só não veio porque o Bento salvou a patada do Paredes e porque Depou errou a mira. Com o apito final, fogos, festa e a certeza de que a distância dos classificados para a Copa de 2026 para os visitantes é bem grande. Acredito que a Argentina tem muito tempo de trabalho já, né? São muitos jogadores que jogam muito tempo junto na seleção. Eles ganharam a última Copa, tem a confiança. É normal que a gente tá tentando encontrar a nossa maneira de jogar, tá tentando a nossa maneira de ganhar a confiança da torcida, ganhar a confiança de todos os jogadores que tem aqui. Mas o trabalho é longo e a gente tem que seguir melhorando. Quer saber se a situação tá realmente feia? É só olhar para os tabus contra a maior rival. O Brasil segue sem vencer a Argentina no geral há 6 anos e contando. Em solo hermano há 16 anos. E aqui no Monumental de Núñez há 30. Para piorar, não perdíamos por 3 gols de diferença para eles desde 1964. Há 61 longos anos. Acho que o trabalho estava sendo desenvolvido, está acontecendo. É natural que um resultado como esse nos machuca muito. É um sentimento que todos nós temos, ainda mais perante
uma equipe que tem aí disputas memoráveis com a seleção brasileira. Sendo muito sincero, hoje não representamos a grandeza do que é a seleção brasileira. Eu acho que todo mundo está muito triste por isso, tenho certeza. A gente jamais imaginou começar um jogo e sair com uma derrota como essa. Pior derrota na história das eliminatórias. 8 gols sofridos nos últimos 4 jogos. O time foi apático? Apatia não é a palavra para se falar. Creio que, para ser honesto, a Argentina viveu um momento diferente do nosso, né? Eles têm um entendimento de jogo, uma confiança nesse momento que os ajudaram a começar o jogo bem. A gente sofreu um pouco no começo do jogo até entender como que eles estavam jogando, né? Será que o Brasil ficou perdido? Cara, perdido não. Nossa marcação não encaixou ali no começo do jogo. Depois a gente conseguiu encaixar. No 2-1 ali o jogo estava um pouco equilibrado. Eles acabaram fazendo o terceiro gol, acho que complicou um pouco mais a partida pra gente. Acho que isso foi o que mais dificultou a gente ali no início da partida. Essa marcação não ter encaixado, eles terem achado os 2 gols ali rapidamente. Eu acho que isso dá um golpe forte na gente, mas a gente conseguiu o primeiro gol. Mas infelizmente as coisas não aconteceram hoje. Rafinha não quis falar, mas ouviu. Nosotros siempre te dicen que tenés que hablar después de los partidos, nunca antes, y más con una selección de calibre como Argentina, así que... No hay que hablar antes, no hay que decir ese tipo de cosas más cuando después no te da para demostrarlo dentro de la cancha, entonces... En ese momento, pero escuché a uno que dijo de que como que se lo tradujeron mal en el portugués y demás, pero bueno, ya está. E se em Brasília Dorival tropeçou, na Argentina é melhor deixar pra lá. Para quem acredita em coincidência, esse tropeção do Dorival já era um prenúncio, um aviso do que aconteceria na Argentina em pleno Monumental de Núñez. A Argentina, apoiada por mais de 85 mil pessoas, animada, confiante, jogando de maneira trabalhada, organizada. Os gols todos foram de jogadas não necessariamente ensaiadas, mas muito bem feitas pelos seus jogadores. O Depou subia, descia, o Enzo subia, descia. O McAllister organizou o jogo, o Paredes deu segurança. E olha que eles deram um gol ainda de lambuja, que o Romero teve uma desatenção, o Matheus Cunha estava ali e fez o gol. O Brasil sentiu o primeiro gol, o Brasil sentiu a pressão. O Brasil, como time, não existiu ontem. É verdade. Tudo que você falou para a seleção da Argentina faltou para o Brasil. Que é o que? Entrosamento, estoque de bola, essa passagem também dos alas, chegando e finalizando. Um time compactado, um time que empurrou junto com a sua torcida. E se eles... É que você... Eu tô com você no seguinte, que você falou que é muito. 4-0 é muito. Não, 4-1. 4-1. Não, falei pra você em off, que não foi ao vivo, mas 4-1, teve gente que falou foi pouco. Não, gente, 4-1 é muito. É Argentina, é Brasil e Argentina, a principal rivalidade do mundo. Mas gente, no contexto, não dá 4-1. No contexto do jogo, sem o Messi. Mais. Sem o Messi. Todo mundo estava querendo ver o Messi em campo ontem, ainda bem que não apareceu, pelo amor de Deus. A verdade é que nós deixamos a desejar. O time do Brasil deu uma bela de uma pipocada com alguns jogadores que a gente esperava muito mais. Esperava-se muito mais do Rafinha, esperava-se muito mais do Vini. Agora, se for falar do Bento, que acabou entrando nessa fria, ou do Maurício que entrou nessa fria. Que fria? Do Murilo. Que fria? O sonho de qualquer jogador tem que ser jogar pela seleção brasileira. Tem que dar a vida, tem que estar preparado. É para isso que você trabalha num clube, para um dia, quem sabe, ter a honra de vestir uma camisa em qualquer circunstância. Você já vestiu, você sabe o que é isso. Sim, eu estou dizendo que é fria quando você está numa sequência de jogos, uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Isso eu sei também. Na hora que você entra num jogo como esse e você não tem uma sequência com a camisa da seleção brasileira... Fria foi ele entrar no decorrer da partida no segundo tempo contra a Colômbia e ele entrou e não tomou gols. Sim. Aí ontem ele estava desde o início, ele se preparou, já sabia que seria o titular, já aqueceu, já sentiu o clima todo, entendeu o que estava acontecendo. Mas o Brasil tomou um gol com 4 minutos de jogo. Não é explicar o inexplicável, veja bem. Mas quando você está numa sequência de jogos com a camisa da seleção, é uma coisa. Então, por isso que eu estou cobrando mais aqui, que ele já estava numa sequência, que é o Vini, que é o próprio Rafinha, que deu uma bela de uma pipocada, o Vini Júnior, o Rodrigo, que eu falei, agora o Joelito. Você não vai cobrar a defesa do Brasil? O que eu tenho que cobrar é o seguinte, fecharam as portas, eles fecharam as portas da seleção brasileira, no meu modo de ver. Com todos esses problemas que eu estava citando aqui, que tudo bem, está sem sequência,
Fechou a porta o Murilo, fechou a porta o Bento. E se vier outro treinador, vai ser difícil abrir. O Marquinhos fechou a porta. O Arana, que a gente não tem lateral ainda. O Arana deixou muito a desejar também. E olha que a gente confiava nele. Os laterais da Argentina, tanto o Molina quanto o Tagliafico, eles tiveram o corredor o tempo inteiro. Eles abusaram. Gente, eles tiveram liberdade. E toda vez que a bola chegava... Porque o meio-campo da Argentina, além de ser muito forte na marcação, eles chegam, eles se aproximam da área. E quando eles chegavam, eles encurralavam a defesa. O Murilo... Coitado também, teve a estreia contra a Argentina, poderia ter sido tudo ou não. E acabou tendo nervosismo, insegurança, era nítido. O Marquinhos me parecia muito abatido, abalado. Que era o que é um tinha jogador que segurar. experiente, que não era é? Que tinha que segurar. O Bento ali também ficou vendido, todo mundo. O Arana tava. Eu achei que ele não estava confortável. Não estava. E tudo porque a Argentina não deixou o Brasil jogar. E aí, repito, deu um gol que na hora eu falei, bom, será que agora o Brasil vai reagir? Nada. E nem não mudou, foi. tomou o terceiro. E não foi baile, veja bem, foi tango. E o Dorival Eles Júnior? amassaram. E o Dorival Júnior? Eu deixei esse assunto, esperei, porque agora eu quero fazer a pergunta. Pra você, o Dorival tem que continuar ou tem que cair? Então, eu vou tentar ser o mais simples possível nessa análise pelo fato do seguinte. Ele não conseguiu, a gente reparou, a gente viu contra a Colômbia também, um gol no finalzinho, deixou muita coisa a desejar, a gente viu que ele não conseguiu evoluir para a seleção brasileira. E o mais importante, quando você chega na seleção, não é a forma como você chega também. Muitas vezes pode até ser, porque você vai ter escalações, você vai ser testado pela mídia, dependendo da peça que você leva, você vai ser testado pela mídia. Mas a verdade é que ele chegou num momento, ainda mais contra a Argentina, que ele não mostrou evolução nenhuma. E o time parecia um bando dentro de campo. Todos os jogadores pareciam que tinham se encontrado ali. Não parecia que eles tinham se encontrado aqui no Brasil. Parecia que eles desceram ali no estádio Monumental de Nunes e todo mundo foi lá, opa, valeu, beleza, obrigado, vamos lá, vamos jogar. E foi isso que a gente mostrou pra gente. Uma fragilidade em todos os setores. Eu achei frágil a presença do Dorival na coletiva. Pena eu não tive, Dorival, porque quem quer ser técnico da seleção brasileira tem que aguentar o bom e o ruim. Tem que saber que a pressão ela é permanente, ganhando ou perdendo. É sempre assim na seleção. Mas eu fiquei torcendo para que acabasse a coletiva, porque ele estava encurralado, sem respostas. Perguntaram para ele se ele se sentia confortável, se tinha respaldo do presidente. Inclusive, ele falou que desistir, ele não desiste. Uma boa, pelo menos isso, porque a gente não viu a hora de acabar o jogo, a gente não viu a hora de acabar a coletiva e não viu a hora de acabar... Por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade, ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. O caminho importante era ontem também, o caminho importante, né? Era ontem. Ele usou bastante a expressão, o trabalho está sendo desenvolvido. O problema é que ele chega e diz assim, podem me cobrar, estaremos na decisão do Mundial. Já começou por aí. Não tem que prometer nada. A seleção não é culpa do Dorival, que faz tantos anos que ela não é protagonista, que ela não vence uma Copa do Mundo, que ela não consegue ser aquele Brasil que todos esperam. E olha que temos gerações muito talentosas, temos bons jogadores, que são protagonistas em equipes de ponta na Europa. Não é? Vários jogadores são destaques nas melhores equipes da Europa, são titulares absolutos. O problema todo é que o Dorival não consegue fazer. A pontuação vai fazer, né? Porque a gente vai para a Copa, isso é fato. O Brasil vai para a Copa? Vai para a Copa. Só que agora a gente precisa começar a se preparar para essa Copa do Mundo. Começa a ficar pouco tempo até o próximo Mundial. Então o Brasil não mostra hoje uma competitividade, está abaixo da Argentina, não disputa bem com o Uruguai nem com a Colômbia. Ganhou da Colômbia, mas muita gente falou, puxa, ganhou, só que não jogou aquele futebol atrativo.
E então, agora, a CBF vai ter que dar uma resposta. O povo, para que é a seleção? É para o povo. Quem veste a camisa da seleção representa o povo e a torcida do Brasil, não é isso? É isso. Então agora, o povo, a torcida do Brasil, a imprensa, quem seja, eles querem algo diferente. Eu venho batendo numa tecla há muito tempo, e até quando trabalhava aqui com o Denilson no programa, falava, e ele era contra, eu era a favor, que eu acho que passou da hora da gente ter um técnico estrangeiro com ideias diferentes, com ideias coletivas para a seleção, que possa trazer pelo menos uma questão tática inovadora. Eu defendo esse ponto há muito tempo, não é agora. Não estou pegando carona nessa goleada ridícula que o Brasil tomou ontem. Mas é porque eu acho que chegou a hora de você trazer alguém com outras ideias e os jogadores assimilarem finalmente essas ideias para a gente poder pensar em ganhar uma Copa do Mundo, em ter o Neymar, enfim, outras coisas. Porque até o momento, a Argentina jogou sem o Messi. Jogou muita bola, sem a estrela do time. Sem o Lautaro, que é o atacante titular. E a Argentina mostrou alternativas. O Brasil não tem o básico e não tem alternativas. É isso, acho que isso está levando um caminho que tem que ser um treinador estrangeiro. Eu também fui contra. Quando você falou do Denilson, também fui contra um treinador estrangeiro aqui. Que eu acho que a gente tinha, depois de ontem, né, o que a gente viu, o amasso que a gente teve tecnicamente, taticamente, até o físico da galera, o pique que eles estavam dando ontem é diferenciado. Então chegou o momento, sim, de colocar um treinador estrangeiro. Eu relutei muito tempo. Só que tudo que nós vimos até aqui, e das pessoas que vieram trabalhar aqui no Brasil também, a gente pergunta para o pessoal que trabalha no dia a dia, Ronaldo, é diferenciado. Então eu quero o diferenciado na minha seleção brasileira também. Acho que dá para começar a pensar. E não esperar pelo Ancelotti de novo. Não! Tem que ser alguém viável, alguém no mercado, alguém que tenha competência e que possa aceitar e quer aceitar esse desafio, não é?